Muito bem, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Estamos aqui iniciando mais um momento com Deus e eu creio que o Senhor tem uma palavra para a sua vida. Está comigo aqui hoje no estúdio, estamos aqui ao vivo pela rádio De Bem com a Vida Sul, nosso grande companheiro, Dorival Lopes. Na paz, ao querido ouvinte que nos acompanha pela transmissão, é a nossa saudação. Saudação em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Este dia abençoado que Deus fez para nós. Estamos aqui para termos um tempo aí de meditação nos preceitos sagrados, na palavra de Deus. É uma alegria estar aqui contigo, estar aqui no estúdio, né? Estar aqui participando também com o nosso querido ouvinte que nos acompanha. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Da palavra de Deus. O mundo é cheio de histórias, humores, tanta coisa que alguém gosta, mas quando eu vejo que para aumentar a fé é a palavra de Deus. Pode observar para você ver, no momento de angústia, tristeza, momento das vezes que a pessoa acorda até aquele dia abatido, se não tiver a palavra de Deus para se alimentar, satisfazer, parece que não tem o que consiga dar certo, parece que as coisas não estão bem, mas quando você ouve da palavra de Deus, eu de manhã, eu tenho um hábito de ouvir uma palavra, uma reflexão, alguma coisa de manhã, para que o dia seja um dia abençoado, irmão. Sem dúvida, né? A palavra é lâmpada, né? Lâmpada para os pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, assim diz o Salmo. Também nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ou seja, ela tem o poder de nos ajudar nas nossas angústias, nas nossas tristezas. Então, se existe de fato um lugar onde as pessoas devem ir buscar um bom conselho, uma boa leitura, é na palavra de Deus. Na palavra, né? Exatamente. A palavra, ela é inspirada, e nós cremos, né? Porque é a palavra de Deus que deixou para a humanidade. E nós, irmão e querido ouvinte, nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do nosso Santo Espírito, que está presente, inclusive está aqui agora. Maravilha. Ele está aqui conosco, nos ajudando, trazendo iluminação para a nossa mente. Com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos sendo edificados através da leitura e da meditação no texto sagrado. Às vezes, irmão, a pessoa não tem facilidade para a leitura, às vezes tem dificuldade com a leitura, né? Mas às vezes a pessoa ouve bem, né? E aí é necessário então que alguém se disponha a fazer a leitura, alguém se propõe a fazer a meditação, a trazer a meditação, porque às vezes as pessoas falam assim: eu não tenho conhecimento suficiente, não consigo entender. E aí Deus concede dons, Deus concede capacitação para as pessoas. Tem pessoas que conhecem um pouco, uns um pouco, outros um pouco mais, né? E aí o segredo é compartilhar, é poder compartilhar aquilo que Deus fala conosco através da letra sagrada. Esse é o nosso objetivo hoje. Maravilha, com toda certeza, querido ouvinte, você que está aí ao vivo, ouvindo nós ao vivo pela rádio, De Bem com a Vida Sul, e você que vai estar ouvindo através das plataformas digitais, eu tenho certeza que Deus vai falar contigo neste momento. Não sei em que horário você vai estar assistindo, mas com toda certeza abre o seu coração, porque temos aqui uma palavra de Deus para a sua vida. Salmo 126, você vai ver o quanto traz para a nossa vida a inspiração, Dorival. Exatamente. O Salmo 126, como todos os salmos, né, além da poesia, além da beleza que tem os salmos também têm uma mensagem muito importante. Os salmos também traz sempre uma mensagem messiânica, sempre uma mensagem de esperança, de desafio, uma mensagem de conforto, né? E não é diferente no Salmo 126. Traz muita informação para nós nesse dia. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles,
Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Salmo 126 da Palavra de Deus, um cântico de romagem, consolo para os que choram. Esse é o título do Salmo, catalogado aqui na revista atualizada da Palavra de Deus. Mas, querido ouvinte, você que nos acompanha, o salmista, ele está trazendo na memória dele e também daqueles que estavam ali com ele, quando ele escreve esse salmo, algo muito interessante. Vamos apenas para nós nos situarmos na história, só entender um pouco quando é que isso se deu. Este povo, irmão, eles tinham sido escravos por 70 anos na Babilônia. O povo de Deus, o povo de Israel, a nação de Israel, eles pecaram, cometeram erros gravíssimos contra Deus. E como consequência, eles foram cativos pelo rei Nabucodonosor e levados à Babilônia. Lá ficaram 70 anos, lá na Babilônia. Um dia, o rei da Babilônia baixa um decreto e diz para eles: voltem para as suas terras, restaurem as suas casas, as suas plantações, o seu lugar de culto, voltem para lá. Deu esta carta, esse decreto do rei, enviou esse povo de volta para a terra de Israel, inclusive deu a escolta para que eles voltassem, escoltados pelo rei da Babilônia, e eles voltaram para a terra onde eles habitavam, a terra prometida por Deus. Esse povo voltou lá. Quando chegou lá, irmão, quando chegou lá, querido ouvinte, 70 anos longe de casa. Puxa vida, hein? Imagina como que estava a situação daquele país. Estava destruído. Outras pessoas haviam residido por ali, tinham destruído as plantações, as casas. Eles tiveram que reconstruir tudo de novo. As muralhas, os muros, tiveram que fazer tudo novamente. Então, este é o contexto quando o salmista, então, ele escreve este salmo. Eles estão de volta a Jerusalém, eles estão de volta à terra prometida, mas eles passam por muitas dificuldades com relação à reconstrução do país. Eles estão passando por muitas dificuldades. Sabe, inclusive tem um dado interessante. As pessoas que residiam por ali, os vizinhos da nação de Israel, eles não queriam o retorno dos judeus, o retorno dos israelitas para lá. Eles não queriam. Então eles criaram muitas dificuldades para que o povo se reestabelecesse lá neste lugar. Então o salmista escreve este salmo, e é importante nós entendermos isso para que a gente, na verdade, consiga entender e compreender a palavra de Deus. Porque o texto diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. A Sião era uma área, uma região de Jerusalém, né? Então era um pedaço de terra, era um marco lá em Jerusalém. Então o salmista diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Sabe aquela notícia que quando você ouve, você não acredita muito? Não sei se o irmão já passou por isso. Quando você recebe uma notícia que ela é tão boa, mas que você talvez estava duvidando que isso ia acontecer. Sabe quando você já tinha perdido as esperanças, irmão? Sabe quando você já não tinha mais esperança de que aquilo ia acontecer? E de repente, algo acontece. E de repente a bênção chega. A bênção chegou para essas pessoas. E eles então ficaram assim, num primeiro momento, atônitos, espantados. Eles ficaram assim, como quem estivesse sonhando. Exatamente. Sabe?
Interessante isso, né? Não estavam conseguindo acreditar naquela realidade, né? Eles estavam com dificuldade para acreditar naquilo, de que o rei, que ora estava escravizando eles, de que ora estava explorando eles lá na Babilônia, de que esse rei agora baixa um decreto dizendo: vocês estão livres. Poxa vida. Vocês podem voltar para a cidade de vocês, vocês podem voltar lá para a terra de vocês, vocês não precisam mais ser escravos aqui na Babilônia. Oh, essa notícia é muito boa. Mas eles ficaram assim meio atônitos, eles ficaram assim meio pensando: como será que isso aconteceu? E é claro que nós sabemos de que Deus é Senhor de todos. Deus é Senhor de todos os reis. Todas as pessoas obedecem aos decretos divinos em primeiro lugar. Então, eles ficaram como quem sonha. Só que, num segundo momento, irmão, querido, que você que nos acompanha, num segundo momento, eles passaram daquele sonho, daquele momento de êxtase, e então eles se alegraram. Eles falaram assim: é real. Tem um ditado que fala assim: me belisca para ver se eu não estou dormindo, me belisca para ver se eu não estou sonhando. É o que eles estavam precisando. Aí quando alguém, eles falam assim: é verdade, na verdade aconteceu mesmo. Aí então, diz assim a palavra: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Olha só, irmão, a importância do testemunho aqui, a importância de você se manter fiel a Deus, não obstante as lutas. Esse povo, irmão, eles estavam escravos na Babilônia, mas eles nunca deixaram de reconhecer quem era Deus. Exatamente. Quando houve a libertação, quando houve ali aquele ato, aquele decreto do rei, as pessoas, porque lá na Babilônia, aqui é importante a gente entender, lá na Babilônia não tinha apenas israelitas, lá tinha outras nações também, porque o Nabucodonosor, quando ele escravizou, ele não escravizou apenas Israel, ele pegou várias pessoas de outras nações. Então, quando ele dá um decreto dizendo: os israelitas podem voltar para lá, aqueles das outras nações que estavam lá, verdade, eles falaram assim: olha o que o Senhor deste povo fez por eles. Interessante. Olha que interessante. Eles puderam contemplar, né, a bondade e a misericórdia do Senhor, né? A bondade e a misericórdia de Deus com o seu povo, exatamente, com a sua nação, né? Então, porque diz assim: então entre as nações que estavam lá, que faziam parte, né, do cativeiro lá na Babilônia, então se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, aí eles dizem assim: com efeito, ou seja, é isso mesmo, Deus fez grandes coisas por nós. E aqui entra a palavra-chave, diz assim: por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. Meu querido, você que nos acompanha, irmão, será que esse povo tinha motivo para estar alegre naquele momento? Com certeza. Acabaram de receber um decreto do rei liberando eles para voltarem para as suas nações, para voltarem para o seu povo. Então eles deveriam realmente estar alegres. E eles se alegraram muito por aquilo que Deus havia feito por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. A pergunta, irmão, que nós devemos nos fazer é essa: você tem passado por lutas? Tem passado por dificuldades? Você tem passado por provações? Você tem passado por aflições? Por opressões? Por provações? E diante destas lutas, você tem se alegrado? Será que é fácil nós nos alegrarmos nas provações, nas lutas, nas dificuldades? Nem sempre. Nem sempre é fácil.
Às vezes, né, o que invade o coração das pessoas é a tristeza. Às vezes chega uma doença na tua vida, às vezes chega uma depressão, às vezes chega o estresse, a angústia. E a tendência natural do ser humano é ele ir se entristecendo, não se alegrando, né? Mas eu quero te chamar a atenção para um detalhe muito importante. Mesmo diante das provas, diante das lutas, diante das dificuldades, irmãos, nós devemos nos alegrar. Não significa que a gente vai estar rindo, mas nós devemos nos alegrar. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Ou será que não? A pergunta que eu quero lhe fazer. Deus tem feito grandes coisas por você? Você tem sentido a mão de Deus fazendo grandes coisas pela tua vida? Esta é a pergunta. E a resposta é uma só. A resposta é assertiva e positiva. Deus tem feito grandes coisas por nós. Sabe, é que às vezes, irmão, nós olhamos apenas a história de um ângulo. Exato. Às vezes nós ficamos apenas olhando o lado negativo das coisas. E às vezes a gente não vê o lado positivo. E eu quero aqui lhe dar alguns motivos do porquê que você deve se alegrar. Como o salmista se alegrou, como nós nos alegramos, todos nós devemos ter em mente que devemos nos alegrar. Primeiro, nós devemos nos alegrar pelo dom da vida. Exatamente, isso mesmo. Irmão, hoje nós estamos aqui, eu estou aqui, neste momento, né, não me dói nada, né, eu estou com, meu corpo tá são, meu corpo está perfeito aqui. O irmão, eu não sei se o irmão também está com a saúde boa, como é que está a situação. Você, querido ouvinte, você que está nos acompanhando, eu não sei como é que está a tua situação física. Mas você está com a vida. Deus está lhe concedendo o dom da vida. É o dom precioso que todo ser humano tem. Está vivo. Agora, se você estiver vivo, podendo se locomover, andar, se você estiver vivo, né, podendo andar, podendo falar, podendo, com os seus sentidos, né, que é olfato, tato, paladar, audição e visão. Se tudo isso estiver funcionando, então, deixa eu lhe falar, então você tem mais do que um motivo para estar alegre. Porque você está tendo os teus sentidos. Outra coisa, você se alimentou hoje? Né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu estou triste, eu estou infeliz. Né? Mas se você teve o seu alimento, mais um motivo para se alegrar. Exatamente, é bem isso, né? Você tem uma casa onde você repousa, seja ela particular, seja ela alugada, você tem mais um motivo para se alegrar. A família, né? Você tem um trabalho, né, que você está ganhando honestamente o teu dinheiro, mais um motivo para se alegrar. Você tem uma família, ou então você tem motivos de sobra para se alegrar. Você tem Deus. E aqui eu quero aprofundar um pouco mais essa questão. Você tem Deus como teu Senhor, como teu Salvador, como aquele que cuida de você? Então, se você tem, meu querido, então você deve dar pulos de alegria. Porque não há Deus maior do que o nosso Deus. Não há nada superior ao nosso Deus. Então nós temos motivos de grande, mas de muita alegria todos os dias da nossa vida. Devemos olhar para a história, devemos olhar para a nossa vida, para as circunstâncias, sempre com a visão positiva, sempre com a visão de que temos motivo suficiente para nos alegrar. Que a maioria das vezes, né, irmão, eu vendo você falar aí de tantas coisas boas,
mas a tendência do ser humano é murmurar, né? Murmurar. Digamos assim, 99 coisas deu certo, uma não deu, uma deu errado. Ele murmura por aquela uma coisa que deu errado e não glorifica pelas 99 que deram certo, né? Parece que o certo, ele entende que o certo é natural dar certo. As coisas não podem dar errado. Quer dizer, mas não entende que é a boa misericórdia de Deus que nos conduz a dar certo. O irmão tocou num assunto muito interessante, né? Eu sempre gosto muito de fazer um comparativo assim, que quando você pinta uma parede, antes de você pintar a parede, você não vê nenhuma sujeira, né? Aí você pintou a parede inteira, mas ficou uma manchinha de 1 centímetro. A tua visão vai te levar para onde? Não é para o resto da parede que está bem pintado, mas é para aquela manchinha que ficou suja. Exatamente isso. Ou seja, porque nós temos uma inclinação natural a ver as coisas negativas. Eu peguei uma folha de sulfite branca e fiz uma pinta preta bem no meio dela. E levantei para a igreja e falei, o que vocês estão vendo aqui? Todo mundo falou, uma pinta preta. E a pinta preta, ela devia dar, não dava 0,5% da folha branca inteira. Mas a visão foi, né? A nossa visão tende a vermos aquilo que... Alguém podia dizer, não, estou vendo uma folha sulfite grandona, branca, bonita, né? Não, ninguém falou. Falou que estou vendo uma pinta preta no meio. Quer dizer, você viu, exatamente o que você está falando. Não vê aquilo que de repente poderia ser tão bom, mas um minúsculo ruim, né? Aquilo cresce. Cresce, cresce, sabe? E aí, mas o problema, irmão, é o seguinte, você que nos acompanha. O problema é que se você não tomar cuidado, daqui a pouco você só está vendo coisas negativas. Exatamente. Você tem uma casa, mas você vai reclamar que o chão talvez não seja do jeito que você quer. Só que se nós não tomarmos cuidado, o que acontece? A nossa vida passa a ser norteada, então, por esses acidentes, por esses problemas que afligem a nossa vida. Só que estes problemas, eles não visam trazer alegria. Eles visam, na verdade, trazer sofrimento, trazer angústia, trazer tristeza. Eu comecei a lembrar de um hino que alguém fez uma vez, que alguém reclama por não ter o sapato para calçar, mas não lembra que o outro não tem nem o pé para calçar o sapato. Exatamente. Olha para você ver, né? Ele fala, não, eu não tenho nenhum sapato para calçar, mas de repente se ele lembrar que tem alguém que não tem nem o pé, olha o tamanho que ele deveria estar agradecendo a Deus, né? Exatamente. É aquele olhar de gratidão, né? Aquele olhar de gratidão que devemos ter pelas coisas e pela vida. E Deus se alegra com a gratidão. E o bom de você, ouvinte, estar ouvindo essa mensagem, talvez é isso, talvez você está sendo tão abençoado, mas você não tem se dado conta disso, que essas bênçãos de Deus têm sido tão grandes na tua vida, talvez está indo tão bem, e ouvindo agora essa mensagem, essa palavra, de repente se desperta, puxa vida, você sabe que eu estou ouvindo isso e eu tenho 1 milhão de gratidão a manifestar ao Senhor. O interessante é que o salmista, ele traz para nós uma realidade. Eu gostaria de chamar a tua atenção para isso daqui. Lá no versículo 4, ele diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Aí você fala assim, mas eles estavam alegres porque o rei tinha baixado um decreto libertando eles. Mas eles falam assim, restaura, Senhor. O salmista fala assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Aí ele fala assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Então o salmo ele é dividido em 2 partes, bem claro. A primeira é este momento de êxtase que eles têm, em que eles recebem a notícia, em que eles voltam para Jerusalém, mas eles chegam lá, irmão, e eles percebem que precisam fazer muita coisa, de que a nação estava destruída, o templo estava destruído, os muros estavam destruídos. Então o salmista, ele fala assim, Senhor, eu preciso fazer mais um pedido. Eu sei que eu estou muito feliz, porque o Senhor libertou nós lá da Babilônia. Nós estamos muito felizes.
O nosso coração está cheio de júbilo. Nós estamos assim muito felizes. Mas, Senhor, a nossa nação está destruída. A nossa família está destruída. O nosso país está destruído. Então ele diz assim, então restaura, Senhor, agora a nossa nação. Restaura novamente o nosso convívio aqui como nação. Restaura, Senhor, este momento em que nós vamos passar aqui. Nós precisamos. E aí ele faz essa comparação, ele dizendo assim, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Isso aqui é interessante. Lá na região tinha uns riozinhos que passavam pelo deserto, que quando paravam as chuvas, esses rios secavam, não tinham água. Ficava aquelas valetas sem água, sem vida. Mas de vez em quando, irmão, as geleiras derretiam e aquelas águas desciam das montanhas e invadiam aqueles rios, aqueles pequenos rios no deserto, e aquilo florescia, e aquilo produzia, e aquilo irrigava aquela terra, e aquela terra produzia com abundância. Interessante. Então o que acontece? O salmista está falando assim, Senhor, sabe esse processo que acontece das águas que descem das montanhas, irrigam o deserto e produzem muito, mas muito alimento? Nós precisamos que o Senhor nos abençoe com isso. Nós precisamos que o Senhor mande as águas que venham para regar a terra. E aí ele diz assim, porque nós vamos semear. Nós vamos semear. Mesmo a terra seca. Olha, irmão, olha a coragem desse povo. Ele diz assim, a terra está seca, não tem água, mas nós vamos semear. Nós vamos jogar as sementes, mesmo que chorando, mesmo que angustiados, nós vamos semear, porque nós temos a certeza de que o Senhor vai providenciar a chuva. A chuva vem, vai regar esses campos. E ele diz então, os que com lágrimas semeiam, com júbilo voltarão trazendo os seus feixes. Então, eles saem, irmão, a semear. Eles estavam lá na nação, eles precisavam plantar, eles plantam. E eles plantam com uma certeza: o Senhor vai abençoar. Aqui nós precisamos tirar uma lição preciosa da nossa vida. Às vezes, as circunstâncias são difíceis. Às vezes, as situações são complicadas. Parece-me que as coisas não vão dar certo. Talvez o empreendimento, os teus planos, né, você não está enxergando muita clareza no que vai acontecer. Mas, meu irmão, minha irmã, nunca deixe de semear. Nunca deixe de apresentar a tua semente a Deus. Seja uma oração, seja um voto, apresente a tua semente a Deus. Coloque nos pés do Senhor, com uma confiança. Ele vai abençoar no tempo certo. E Deus abençoa. Como Deus é bom em nos abençoar. Deus traz grandes bênçãos para aqueles que semeiam com fé, para aqueles que, com esperança, não obstante as lutas, as dificuldades, as pessoas apresentam a sua oferta, a sua oração, o seu voto. Eu não sei, querido, você que nos acompanha, quais são as lutas que cada um enfrenta. Eu tenho as minhas. Eu não sei absolutamente nada do futuro. Ninguém sabe nada do futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos, na verdade, o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Nós não sabemos nada. Mas isso não é motivo para que a gente
fique triste e pare de viver. Não, muito pelo contrário. Nós continuamos, mesmo não sabendo do que vai acontecer, nós continuamos confiando e crendo de que Deus proverá. Deus proverá a cura. Deus proverá a restauração de uma família, de um casamento. Deus proverá a bênção financeira. Deus proverá muita coisa. Deus proverá porque Ele é o Deus da provisão. Você, mãe, que às vezes ora, né, por um filho, por uma filha. Você que ora às vezes por um casamento. Você que ora às vezes por um trabalho. Você que ora, né, por um empreendimento. Continue. Continue orando. Diz assim, ó, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, a palavra diz, voltará trazendo os seus feixes. Isso é promessa. Isso é promessa maravilhosa para os nossos dias. Promessa maravilhosa para nós, né? Para a nossa vida, para a nossa sociedade. Então, o desafio para nós é justamente esse. Nem sempre a gente vai estar em tempos bons. Às vezes você vai passar por lutas, por grandes lutas. Mas não desanime. Não desanime. Continue. Continue lutando, continue orando, continue frequentando. Se você frequenta uma igreja, continue frequentando. Continue crendo. Porque nós temos o maior exemplo de sofrimento, mas também o maior exemplo de vitória que o mundo já conheceu. A palavra diz assim, o Senhor Jesus dizendo, Ele fala assim, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus venceu, e porque Ele venceu, Ele também dá vitória. Eu vejo duas palavras bem interessantes na Bíblia, quando diz assim que o Senhor é galardoador dos que o temem, né? Que tão interessante, Ele é galardoador dos que o temem. E depois outra palavra diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que teme o Senhor, né? Então você vê que o diferencial da vida do que crê, né? É impressionante, né? Igual você falou, a gente não sabe nem um minuto depois daqui, depois do momento exato, você não sabe nada. Mas a confiança que a proteção, a graça, a misericórdia está na vida daquele que teme o Senhor é muito interessante. Esse dia um médico cardiologista falou que quando ele vai fazer uma cirurgia, ele falou que ele vai fazer uma cirurgia, quando ele vê que a pessoa teme a Deus, diz que dá um certo conforto para ele, porque parece que ele dá aquela certeza que a cirurgia vai dar tão certo, tão bem, porque o paciente dele ali também tem fé, quanto ele crê no Senhor. Esse médico, ele crê em Deus, ele crê no Senhor. Ele falou, quando ele vê que a pessoa teme a Deus também, a pessoa cristã, que confia no Senhor, parece que ele já sente aquela cirurgia que vai dar tudo certo, super certo. Você vê como que coopera para o bem, né? Exatamente. Olha que lindo, né? Lindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Exatamente, né? Quando falo de todas as coisas, né, irmão, às vezes até a luta, né? Até a aprovação. Né? Até a aprovação, ela faz parte da vida da gente. Né? Tem uma finalidade. É sempre nos aperfeiçoar, é sempre nos direcionar para Deus. E nunca esqueceu, Vinci, de manifestar ao Senhor gratidão. Gratidão, gratidão. Me lembro, Dorival, uma ocasião, tinha 2 campeiros trabalhando no campo, e um deles, o cavalo pisou num buraco e o cavalo caiu, e foi um acidente horrível, mas porém, nem ele nem o cavalo se machucou. E daí no culto da noite, esse que o cavalo caiu e foi uma queda horrível, não se machucou, ele estava contando o testemunho, agradecendo ao Senhor pelo livramento.
E o outro campeiro, que não aconteceu nada, deu tudo certo no dia de campo dele, ele também foi testemunhar e agradecer a Deus pelo livramento. Daí todo mundo questionou, falou, não, mas espera lá, o que o cavalo caiu, tem razão de tá agradecendo pelo livramento. Mas e o outro agora que o cavalo não caiu, nem ele caiu do cavalo, e ele tá manifestando também ali no testemunho dele, gratidão pelo livramento. Mas que livramento? Você precisa ver alguma tragédia acontecendo para manifestar gratidão. E o outro, sem que nada acontecesse, ele falou, olha, quero agradecer pelo livramento desse dia. Quando ele falou do livramento desse dia, todo mundo pensou que o cavalo tinha caído também. Mas não, ele falou, quero agradecer pelo livramento. O cavalo não caiu, eu também não caí do cavalo, não aconteceu nada, agradecer a Deus pelo livramento. Então, o livramento, você manifesta ao Senhor a gratidão pelo livramento, mesmo que não aconteceu nada assim, de errado. É um grande livramento. Esses dias eu estava ouvindo um podcast, na verdade, e aí a pessoa trouxe uma sentença muito interessante. Ele disse assim, você pode viver de duas formas. Acreditando que nada é milagre, de que nada é milagre, ou de que tudo é um milagre. Exatamente. Ele falou assim, então se você acreditar que tudo é um milagre, então se você saiu de manhã, trabalhou o dia todo e voltou para casa, foi um grande milagre que aconteceu. Porque nada aconteceu de anormal. Grande milagre. Um grande milagre. Porque tudo deu certo. Tudo deu certo. Tudo deu certo. Mas e se você saiu e de repente você viu a mão de Deus agindo, né, te livrando? Também um grande milagre. Exatamente. Também um grande milagre. Ou seja, tudo é um milagre. Só que normalmente, aí não tem razão quando fala assim, de que a gente é muito tendencioso a achar que milagres são só coisas extraordinárias. E não são mesmo, né? Exatamente. Milagres são um dia normal em que você saiu de manhã, que a tua família saiu e voltou no final da tarde para casa, né, sem nenhum arranhão, inteiros. Né? E a alegria, Dorival e ouvintes, alegria é aquilo que te faz feliz. Aquilo que te faz feliz. Não é quantidade, não é volume, né? Um dia eu estava ouvindo no rádio, ouvindo testemunho no rádio, uma mulher contou, Dorival, que ela buscou de Deus daquela data do ano até o fim do ano para conquistar um apartamento em Curitiba, conquistar um apartamento, e deu certo, ela conseguiu o apartamento, ela estava assim, alegre porque conseguiu o apartamento. A outra, na sequência, foi contar um testemunho, talvez você ouvindo achar até que ela não devia ter feito, mas eu acho que ela devia ter feito, porque a alegria foi o coração dela. Ela falou que ela queria tanto, ela tinha um sonho, e falou, Deus, me ajuda que daqui para o final do ano eu consiga um radinho para me tocar os meus playback. Parece pequeno, mas é a alegria do coração dela, né? Exatamente. Então, quer dizer, uma manifestando gratidão porque conquistou um apartamento, e outra manifestando alegria e gratidão porque conquistou o radinho para rodar os playback. Ela gostava de cantar, e aquele tempo usava muito o CDzinho no playback, né? Entendi. E ela não tinha aquele radinho para rodar o playback, para treinar, para cantar na igreja. Aí ela testemunhou da alegria que ela ficou porque conseguiu o radinho. Agora, você analisa, você vê, as duas estavam felizes. As duas estavam felizes, né? Agora, se nós fosse ver por montante, se fosse, não, mas quem que tinha que estar mais feliz é do apartamento, né? Só que não, a outra também está feliz. A outra estava feliz porque ela conquistou aquilo também que ela queria. Então, se você olhar, a alegria, ela não parte, digamos assim, por valores de bens, mas de preenchimento do coração de alegria, né? Exatamente. Né? Às vezes é uma coisa simples. Uma coisa simples, né? Às vezes é uma visita que você faz, um amigo que você revê. Exato, traz uma alegria tremenda no teu coração. Porque a alegria, ela faz parte do fruto do Espírito. Exatamente. A alegria faz parte do fruto do Espírito. Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa que já conhece a Jesus, que já tem a Jesus como Senhor e seu Salvador, nós não temos motivo para não ter alegria. Puxa vida. Não existe. Por exemplo, eu tenho a Jesus como meu Senhor, meu Salvador, já cumpri as ordenanças, desci as águas do batismo, né? Já
fui batizado com o Espírito, então você não tem motivo de tristeza, para não dizer que você não está alegre. Porque o maior milagre Deus já fez na tua vida. Foi te salvar. Foi resgatar a tua alma do poder de Satanás. Foi te tirar do lamaçal do pecado. Foi te pôr em pé novamente quando você estava caído. Foi dizer para você de que existe futuro ao lado de Deus. Ô irmão, tem notícia melhor do que essa? Existe notícia melhor do que essa para que a gente se alegre? A certeza, né, de que a gente permanecendo ali fiel, né, permanecendo ali crendo em Deus, a gente vai morar com Deus. Então, nós temos motivos de muita, mas de muita alegria. É claro, volto a dizer, a nossa condição ainda, estamos ainda no corpo do pecado, o pecado ainda nos assola, e isso vai trazer. Por exemplo, a gente vai ficar enfermo, irmão. Já hoje eu falei, por exemplo, para o querido ouvinte, para aquele que nos acompanha, de que hoje eu estou perfeito, hoje eu não estou sentindo dor, hoje eu estou bem, mas eu sei que a enfermidade vai chegar. Então, a promessa que nós temos é de que Deus nos ajudou no passado. Veja só, querido ouvinte, veja só, você que nos acompanha. Deus nos ajudou no passado, Deus nos ajuda no presente e ainda tem uma promessa: nos ajudará no futuro. Então nós não temos nenhum motivo para nos entristecermos. Podemos ficar às vezes abatidos, às vezes por tempo meio angustiado, meio aflito, mas a alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor deve renovar a nossa esperança, a nossa convicção de que vai dar certo, de que o milagre vai chegar, de que a bênção vai chegar, de que teremos as promessas de Deus sendo concretizadas na nossa vida. Concretizadas em Cristo Jesus, concretizadas no tempo em que o Espírito Santo está conosco, mas chegará um dia em que estaremos na eternidade, para o grande banquete celestial, para estarmos juntos com Deus para todo sempre. Então, se você é uma pessoa já convertida a Cristo Jesus, não existe nenhum motivo para você dizer de que você está triste por alguma coisa, né? Ou de que a tristeza invadiu o teu coração. Não. Ou de que você não tem motivo para se alegrar. Não. Você tem muitos motivos para se alegrar. Agora, se você ainda não tem, de repente você ainda não recebeu a iluminação da palavra, a iluminação do Espírito, né? Existe a alegria. Existe a fonte da alegria. E a fonte da alegria é Deus. Você precisa render-se ao Senhor, orar, clamando por perdão, por misericórdia, por graça. E Deus é um Deus bondoso. Deus atende a uma súplica. Deus atende a um pedido. Portanto, se você se curvar com reverência, com temor, buscando por Deus, por certo, que Deus vai lhe ajudar. Muito bem, palavra fiel, digna de toda aceitação. Você que está nos acompanhando, tanto pela live como pela rádio, de Bem com a Vida Sul, que Deus abençoe sua vida grandemente. Para nós encerrar esse momento, eu gostaria que você, não sei o que você precisa ou necessita, de repente você precisa de mais alegria no seu coração, de repente você precisa até de uma cura, de repente você precisa até de uma paz, ou resolver um problema, ou um grande problema maior, de repente você precisa fazer na sua vida, é aceitar o Senhor como Salvador da sua vida e sua alma, e isso pode ser um momento agora, um momento é já. Eu gostaria que nosso grande companheiro Dorival dirigisse uma palavra de oração a esse ouvinte que de repente agora se aproxima aí do rádio, como eu fiz na década de 80. Eu estava ouvindo uma mensagem como essa, Dorival,
E não acreditei quando chegou o final, que o pregador falou: se aproxime do rádio, você que quer aceitar Jesus como Salvador. Eu falei: é eu mesmo. Um radinho de pilha, chiando lá no sítio. E eu cheguei perto do rádio e ele orou. E na década de 80, em 1985, 84, 85, coisa assim, e nunca mais saí dos pés do Senhor, da presença do Senhor. Deus é bondoso. Eu quero dizer para você, ouvinte, que nunca houve um arrependimento por ter se me rendido aos pés de Cristo. Arrependimento por não ter aceitado até mais antes, para ter saído daquele confronto do inimigo e tendo uma vida de paz e alegria com Deus. Quem sabe você está nessa situação: puxa, eu tenho tanta coisa para resolver. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, como o Dorival acabou de dizer, é a fonte da alegria, é a fonte de tudo, tá no Senhor. Uma palavra de oração e de repente você fecha seus olhos, se puder, aí onde você está, e o Senhor vai fazer coisas novas, coisas grandes na sua vida, vai virar uma página na sua vida e tudo vai se fazer novo. E como você ouviu a mensagem dessa noite, ou melhor, desse momento, né, aonde quer que você esteja, talvez você vai estar assistindo de dia, de tarde ou de noite, aonde quer que você esteja, de repente você vai estar ouvindo e falando: eu quero dessa paz, eu quero dessa alegria. Você que então nos acompanha, a realidade é uma só. Nós temos o poder espiritual que nos envolve, seja o poder espiritual vindo direto de Deus, com os seus anjos para nos ajudar, para trazer alívio, para trazer conforto, para trazer esperança, ou o poder das trevas, para nos escravizar, para nos matar de uma forma geral. O meu desejo é de que você renda-se ao poder de Deus. É de que você, como o irmão disse, faça esse propósito, faça esse voto com o Senhor Jesus, dizendo para ele: Senhor Jesus, eu preciso tanto do Senhor. Eu preciso tanto que o Senhor tome conta da minha vida, que o Senhor produza no meu coração alegria, essa alegria que, independente das circunstâncias, eu permaneço em pé. Eu preciso tanto que o Senhor seja a fonte da minha alegria. Então vamos orar. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui com o querido que nos acompanha, com os nossos ouvintes, com aqueles que nos acompanham através dos dispositivos. Pessoas, ó Pai, que o Senhor mesmo selecionou para estar aqui acompanhando agora. Pai, nós acabamos de ler no Salmo de que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor fez sim, Pai querido. O Senhor nos enviou o seu Filho, o seu unigênito Filho, para morrer na cruz, para o perdão dos nossos pecados. Pai querido, nos ajuda, dispensa sobre nós o Consolador, o Espírito Santo do Senhor, que ilumina a nossa mente, que ilumina o nosso coração, que invade a nossa vida no mais profundo, ó Pai. O Senhor foi quem nos fez, o Senhor nos conhece, sabe das nossas lutas e das nossas dificuldades, querido Deus. Só o Senhor tem poder para restaurar a nossa comunhão contigo. Por isso, Pai querido, neste momento visita cada pessoa que nos acompanha. Visita trazendo, Pai, a salvação. Visita trazendo, Pai, a esperança, a alegria, restaurando a alegria da vida novamente. Pai querido, envolve o teu povo, envolve aquele que está conosco agora, com o teu poder. Coloca teus anjos, ó Pai, ao redor desta pessoa, desta casa, deste lar, trazendo paz, trazendo tranquilidade. Dispensa, Pai querido, sobre nós mais e mais do teu Santo Espírito, porque só tu és digno, ó Pai, de receber a honra, a glória e o poder. Tu és Deus, Pai querido, e não existe outro além de ti. E para que nós, Pai, possamos nos levantar, erguer a nossa cabeça e caminhar de cabeça erguida, nós precisamos que o Senhor seja aquele que nos sustenta, aquele que nos pega pela mão nos momentos difíceis e nos direciona para o caminho certo.
E este caminho, Pai querido, é o Senhor Jesus. Disse ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Querido Deus, visita mais uma vez, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu perdão, cada pessoa que aqui está, restaurando a sorte, como restaurou a sorte deste povo lá de Israel. Restaura, Pai, a nossa sorte, para que um dia possamos contemplar a vossa face. Nós não sabemos, ó Pai, o dia da nossa partida, por isso nós precisamos que o Senhor nos salve hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia do milagre. Nos abençoe. E nos abençoe, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Para a tua honra e para a tua glória, nós oramos com gratidão no coração. Amém. Muito bem, ouvintes. Que Deus abençoe grandemente seu lar, sua vida, sua família. Voltaremos no próximo encontro. Temos certeza que em momento como esse o Senhor vai preparar, né, Dorival, mais vezes. Com certeza. Maravilha. Quero agradecer de coração o grande Deus que preparou para nós essa oportunidade. Quero agradecer a colaboração de todos. Quero agradecer aqui o nosso grande companheiro Dorival, que aceitou o convite de vir estar conosco aqui no estúdio da Rádio de Bem com a Vida Sul. Você pode, nós vamos encerrar aqui, mas a rádio continua 24 horas no ar, levando uma mensagem de fé, de esperança, e com toda certeza Deus abençoando grandemente. Dorival, foi muito bom, foi um prazer grande, palavra fiel, digna de toda aceitação. Eu tenho certeza que o Senhor vai preparar mais um momento tão especial como esse. Irmão, eu depois que entreguei a minha vida a Cristo, depois que a graça do Senhor me alcançou, eu só tenho um motivo: testemunhar dele. Mas com certeza, este será o primeiro de muitos encontros. Amém. Em que faremos aqui, né, para transmitir os preceitos do Deus vivo. Maravilha. Ouvido, Deus abençoe grandemente. Nós vamos deixar uns louvores aí tocando. Deus abençoe grandemente, um forte abraço, fiquem todos com Deus. Voltaremos em uma próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.